O Muro de Berlim marcou a vida dos alemães durante o período da Guerra Fria. A capital do país foi um dos principais pontos de conflito entre o mundo capitalista e o mundo socialista. O repórter Rodrigo Alvarez esteve em Berlim e conta essa história agora. No exato local onde tanques soviéticos e americanos ficavam frente a frente, onde funcionava a barreira militar mais famosa dos tempos sombrios em que a Alemanha ficou dividida, visitantes do mundo inteiro vêm reviver ou tentar entender a história. Eu imagino como que era difícil para as pessoas que moravam aqui naquela época. Durante 28 anos, enquanto aquele muro de mais de 100 quilômetros esteve de pé, enquanto havia uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, milhares de famílias alemãs foram separadas. Hoje, um pedaço de muro como esse custa o equivalente a R$6 mil. E o visitante pode comprar também máscaras de gás ou boinas soviéticas. Mas não é assim que os alemães querem que o mundo se lembre do muro que os dividiu. Se há estacas onde um dia esteve o Muro de Berlim, é para que as pessoas se lembrem de que a liberdade precisa ser conquistada e preservada. A gigantesca Alexanderplatz, com seu histórico relógio em estilo soviético, era o centro de Berlim Oriental. O pintor brasileiro Alex Fleming viveu aqui ainda antes da queda do muro. Todos nós achávamos que era impossível cair, porque tratava-se de uma ditadura com um nível de controle inacreditável. Hoje, o pintor trabalha diante de uma antiga prisão da Stasi, a polícia secreta comunista. Na época da ditadura, o ambiente que Alex colore com sua arte era uma cela. Agora faz parte de um centro de artes oferecido pelo governo aos artistas. Quisera eu que no Brasil tivéssemos essa consciência de debatermos sobre a história, refletirmos sobre a história e transformá-la. Nesse lugar escuro, não é difícil de imaginar os policiais da Stasi fazendo interrogatórios. Naqueles tempos sombrios, na segunda metade do século passado, quando havia uma divisão no mundo entre capitalistas e comunistas e a eterna ameaça de uma guerra nuclear, quem vivia aqui em Berlim vivia também amedrontado, com um muro a dividir pessoas que eram, às vezes, da mesma família, sempre na expectativa de que essa parede grossa e assustadora pudesse cair, o que finalmente aconteceu em 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi só o momento mais simbólico do fim do autoritarismo de inspiração soviética. Na Alemanha Oriental, milhões de pessoas acostumadas à proteção autoritária do Estado foram empurradas ao capitalismo. E até hoje, essa reunificação sem diálogo é um trauma para quem sofreu o que, nas palavras do escritor Ingo Schulze, foi uma colonização de luxo. 30 anos depois, o antigo lado oriental continua mais pobre e ressentido. É justamente onde tem crescido com mais força o Partido Nacionalista que defende o fechamento de fronteiras. Sem jamais se esquecer dos horrores de um século sombrio, em que milhões de pessoas morreram por causa da ditadura nazista de direita e outros milhões foram subjugados pela ditadura soviética de esquerda, os alemães olham para o próprio futuro novamente divididos. E agora que já se passou tanto tempo, vão se esquecer de tudo? Se arriscarão numa outra onda nacionalista? Certamente esse 9 de novembro, exatos 30 anos depois daquele dia que mudou a história, é uma boa oportunidade para se pensar sobre muros.